Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez vamos falar de botânica, né? Um conteúdo grande, né? Já faz 2 semanas que a gente trabalha esse conteúdo, sem falar das semanas que a gente trabalhou alguns textos e vídeos, né? Então, falando da botânica, que é o conteúdo da nossa segunda unidade inteira, né? Então a gente tem algum tempo ainda para falar sobre eles. Hoje nós vamos dar ênfase às gimnospermas e angiospermas. Na aula anterior a gente falou de briófitas e pteridófitas, que a gente comumente chama de vegetais inferiores, né? As angiospermas e gimnospermas são aí tratadas como vegetais superiores. Lembrem, não é que uma tem maior valor que o outro, mas que umas são mais rudimentares, evolutivamente falando, e outras mais organizadas evolutivamente falando. Gente, sobre as angiospermas e gimnospermas, a gente tem o seguinte texto. As plantas gimnospermas mais conhecidas são os pinheiros. A gente já viu isso quando trabalhou caracterização do grupo. Essas árvores produzem pinhões, que são as sementes dessas plantas. Os pinhões servem de alimento para seres humanos e outros animais. As plantas que produzem semente dentro dos frutos fazem parte de um grupo que a gente chama de angiospermas. Os frutos de angiospermas se desenvolvem a partir de flores dessas plantas. Pergunta-se, onde são mais comumente encontrados os pinheiros? Que região do globo terrestre, que ecossistemas, a gente encontra esse tipo de árvore? Você conhece exemplos de plantas angiospermas além do tomateiro? Tomate tem flor, por isso ela é angiosperma. O tomate é um fruto, tá? A gente vai ver isso quando a gente falar de morfologia de angiospermas, né? Quais características você pode observar para identificar uma angiosperma? Como é que eu sei que a planta é angiosperma? Lembrem, principalmente são plantas que apresentam flores, tá? Quais as diferenças entre a forma de reprodução das angiospermas e das gimnospermas? Aí a gente vai aprender na aula de hoje também, mas a gente já comentou em algum momento, tá? Continuando, falando das gimnospermas, as principais características do grupo é que elas são plantas vasculares, apresentam raízes, caules, folhas, tudo organizadinho. Já é uma planta toda preparadinha. Uma especificidade é que as folhas das gimnospermas são folhas aciculadas, como a gente pode ver aqui, ó, parecendo agulhas. Tá? Então é uma característica do grupo. São fanerógamas, tá? Lembrem que fanerógamas tem a ver com casamento aparente, gamos, casamento, e fanero, aparente. Então a gente consegue ver a estrutura reprodutiva delas, que são essas aqui, que a gente chama de estróbilos, tá? E são espermatófitas, apresentam semente, tá? O passo evolutivo que deu origem a esse grupo foi um ramo de folhas especiais, tá? Que forma aí o gametófitozinho dele, diferenciado, e o esporófito ele vai ser um pouco diferenciado. Apresentam sementes, é um outro passo evolutivo, e não dependem da água na hora da reprodução. Aí vocês vão lembrar do ciclo reprodutivo de briófita, e lembrem que é diferente das outras plantas. Na briófita, o esporófito ele é intermediário e o gametófito é o indivíduo adulto, né? Nas outras plantas, que é o caso aqui de gimnospermas e angiospermas, o intermediário nós temos aí o gametófito e o esporófito é o indivíduo adulto, né? Então, esse ramo de folhas especiais é o que dá origem ao gametófito, tá? Ele tem gametófitos diminutos, que a gente não consegue observar, que está escondido dentro de alguma estrutura, que no caso aqui é o estróbilo. Né? Quando há a fecundação, a gente tem a estrutura, que é o pinhão, que é essa daqui, tá? Cheio de sementes. Essa semente ela vai ter dentro dela um embrião, um tecido nutritivo e uma casca.
Tá? Essa semente ela pode flutuar no ar e é dessa forma que ela vai ser dispersa por aí, na dispersão da semente. Essa semente também vai proteger esse embrião contra a perda de água. Por isso que elas são independentes da água, tá? E é o passo evolutivo que as diferencia, por exemplo, das briófitas e pteridófitas. Aqui a gente vê alguns exemplos de gimnospermas. O pinheiro do Paraná, também chamado de araucária, tá? Que é uma planta característica do grupo no Brasil. Principalmente nas regiões mais lá embaixo do globo, né? Ou na parte norte, né, em cima do Equador, nas regiões mais lá em cima do globo. Aqui a gente tem outros exemplos dessas plantas que são de filos ou divisões diferentes. A gente tem o filo coniferófita, que são as coníferas, que é o caso dos pinheiros, dos ciprestes e das sequoias, que são plantas muito altas, tá? Tem uma visibilidade muito importante, muito além das outras plantas daquele bioma. As cicadófitas ou cicadáceas, tá? Que é, por exemplo, as cicas, como o sagu de jardim e a palmeirinha, que é essa aqui, ó, a gente usa muito ela como planta ornamental, né? E a gente vai lá dentro da eletiva de jardinagem, a gente utiliza, por exemplo, o uso dessas plantas nos jardins. O gênero Guinetófita, o gênero não, o filo, ou a divisão Guinetófita, tá? Que vai ter os gêneros principais como Éfedra, Guineton e Velvitschia. Que é esse caso aqui, ó. Parece uma florzinha, mas olha a sementezinha dela nua, sem um fruto, que é característico do grupo. E a divisão ginkgófita, né? Que são as ginkgófitas, que é o caso dessa espécie viva, que só tem esse gênero e essa espécie dentro do gênero, que é a ginkgo biloba, tá? Que é essa plantinha aqui, que também parece um fruto, mas não é. Tem sementes nuas. Gente, aqui a gente tem outras fotos dos grupos dessas plantas. Aqui a gente tem uma sequoia. Vejam como ela é bastante imponente. Aqui a gente tem ela também, o pessoal fazendo rapel, né, nessas árvores, principalmente no norte do Canadá e dos Estados Unidos. Aqui a gente tem algumas ornamentais, tá? E aqui a gente tem as do grupo das plantas, né, das gimnospermas, e aqui é a ginkgo biloba, tá? E aqui a gente tem a semente, que a gente tem o peão. O ciclo reprodutivo dessas plantas vai ser o seguinte: a gente tem o indivíduo adulto, tá? Que ele tá jovem, cresceu, ficou adulto, que é a araucária. Tá? Ele é o esporófito, diploide. Lembrem que o ciclo das plantas ele tem dois momentos, um momento diploide e um momento haploide. Essa planta adulta, ela vai apresentar duas estruturas reprodutivas. Ou as plantas vão apresentar uma só, dependendo do tipo da espécie da planta. Tá? Podem ter árvores masculinas, árvores femininas ou árvores hermafroditas, com as duas estruturas reprodutivas. São estróbilos. Eu tenho o estróbilo masculino, que é chamado de cone, e o estróbilo feminino, que é chamado de pinha. Quando elas estão amadurecendo na planta, o estróbilo masculino vai ter algumas folhas especiais, que é o chamado de esporófila. Essas folhas especiais, elas vão amadurecendo, vamos dizer assim, tá? E vão formar dentro dela esporos, né? A fase esporofítica. Então, formam-se os esporos dentro. Esses esporos, por mitose, vão originar o pólen. Esses grãos de pólen, eles vão ter asas para serem levados pelo vento. A dispersão do pólen em gimnosperma é exclusiva pelo vento, anemófila, tá? Esses grãos de pólen
formado na região masculina, no cone, no estróbilo masculino, tá? É o que a gente chama de gametófito. Então, o gametófito ele é bem diminuto, tá? Esse gametófito ele origina o tubo polínico e dentro dele as células espermáticas vão em direção à região feminina. Então, o pólen é levado, cai lá no estróbilo feminino, na pinha, que também amadurece, tá? E forma essa estrutura com o óvulo em uma abertura, tá? Essa abertura que é a micrópila. Essa micrópila, que é a abertura, tá? Vai ser invadida pelo tubo polínico, tá? E vai acontecer ali dentro a união das células espermáticas masculinas e do óvulo feminino, que a gente chama aqui, no caso das plantas, a gente já viu de oosfera, né? Então, se unem e forma-se dentro dessa estrutura, dentro do arquegônio, né? Forma-se a semente e dentro dela um embrião. Essa semente vai ser envolvida por uma folha modificada, que é a esporófila, né? Que quando cair vai germinar e formar um pinheiro, uma araucária jovem, que é o esporófito. Fase esporofítica, fase gametofítica. Diploide, haploide, tá? Então, duas fases, ciclo haplodiplobiôntico, ou haplonte e diplonte. A importância das gimnospermas são várias. Além da aplicação industrial para móveis, papéis, gomas, colas, remédios, vários antissépticos como desinfetantes e bactericidas, tá? São extraídos dos pinheiros. E também o estudo de fósseis do âmbar, que é esse caso aqui, ó. Algumas resinas de pinheiros, tá? De gimnospermas, caíram, né, milhares ou milhões de anos atrás em cima de algum insetinho e o inseto ficou conservado dentro dele. Tá? Isso é um estudo de fósseis que ajuda a entender algumas questões evolutivas do nosso planeta. Além disso, temos os medicamentos fitoterápicos, né? Que são medicamentos extraídos das plantas, tá bom? São produzidos exclusivamente a partir de derivados vegetais. Um exemplo é a ginkgo biloba, tá? Que é usado na produção desses fitoterápicos. Ao contrário do que se costuma acreditar, um fitoterápico é um medicamento como outro qualquer e deve cumprir uma série de exigências de qualidade e segurança. Aí, uma questão para vocês pensarem, né? A gente tem aqui um link falando um pouquinho dos fósseis, né, de milhões de anos atrás, também dentro de um âmbar, né? No caso de um sapo que foi encontrado dentro de um âmbar. Os chás não são considerados medicamentos fitoterápicos. Isso é uma certeza. Por quê? O chá não é um medicamento fitoterápico e existem os medicamentos fitoterápicos, né? Para vocês discutirem isso aí com vocês mesmos. Gente, o outro grupo de plantas com um grande passo evolutivo são as angiospermas. É um filo apenas dentro do reino planta, tá? Aqui estão todas as angiospermas, que é o filo Antófita. Anthos significa flor, tá? Phytos, planta. Então são plantas que apresentam nas suas estruturas a flor. Quais são as características dessas angiospermas? Primeiro, 70% de todas as plantas que a gente conhece está dentro desse grupo. Os tamanhos delas são variados, desde a grama até árvores muito grandes, tá? Possuem vasos, flores e frutos. O grande passo evolutivo é a presença da flor. Essas flores vão ter algumas estruturas especiais, que são chamadas de folhas especiais, que a gente vai chamar de carpelos. Tá? Carpelo significa frutinho. Tá? Vem de uma palavra grega que significa frutinho. Esses carpelos se fecham, ou essas folhas especiais se fecham, formando uma estrutura chamada pistilo. Pistilo significa pilão. Tá?
onde se formam as sementes. Parte desse pistilo na flor dá origem ao fruto, tá? Mesmo falando dessas estruturas que a gente tem aí da flor, né? A gente precisa entender que a principal forma de reprodução desse tipo de planta é a reprodução sexuada. Essa reprodução é pela flor. As flores podem ser flores masculinas, flores femininas ou flores hermafroditas, que têm os dois sexos, tá? Pode ocorrer a autofecundação, mas pode também não ocorrer, tá? Para evitar uma incompatibilidade genética. Então é muito comum a gente ter os polinizadores que levam de uma planta para outra o pólen para fecundar as flores, para que essa variabilidade genética seja maior. Essas plantas podem amadurecer em épocas diferentes, tá? Então, evita também aí essa incompatibilidade genética, auxiliando a fecundação cruzada, que aumenta a variabilidade genética. Essa reprodução sexuada, como eu disse para vocês, depende da polinização dirigida, que é um sucesso evolutivo muito grande para o grupo, tá? Algumas espécies não vão em todas as flores, são específicas, então é dirigida mesmo. Algumas plantas só são fecundadas por aquele tipo de bichinho que vai lá visitá-lo, tá? E depende da água. Esse tipo de polinização pode ser de 4 formas diferentes. Pelo vento, que a gente chama de anemofilia, que é exclusivo lá nas gimnospermas. Só gimnosperma só leva o pólen por vento, não tem polinizador, mas angiosperma pode acontecer que o vento leve também. Mas o mais comum é por insetos, entomofilia, por aves, como por exemplo o beija-flor, que é ornitofilia, e por morcegos, que é a quiropterofilia, tá? Que a gente tem algumas imagens belíssimas desse grupo. Gente, como é a estrutura de uma flor? Presta atenção, viu? A gente tem aqui a flor. Essa flor vai ter algumas estruturas que a gente vai separar em 4 regiões. Olha lá. Aqui a gente tem a dissecação da flor. Olha bem para esse slide, que vai ter uma atividade que vai pedir para você fazer isso, né? Então a flor ela vai ter uma região que segura ela toda, que a gente vai chamar de cálice. O cálice é uma região formada por um conjunto de estruturas verdes chamadas de sépalas. O conjunto dessas estruturas sépalas a gente chama de cálice, tá? São folhas modificadas, que são as esporófilas. Embaixo desse cálice, segurando toda a flor e ligando ela à planta em si, a gente tem o pedúnculo ou pedicelo. Uma região mais dilatada do pedúnculo a gente chama de receptáculo, que é o que recebe toda a flor, e todo o cálice e toda essa estrutura. A segunda região da flor é essa região aqui, ó, colorida, que é formado por pétalas. O conjunto de todas as pétalas a gente chama de corola. Algumas pétalas elas podem ser brancas, tá? Então a gente chama esse conjunto, tá, de pétalas brancas de perigônio, e cada pétalazinha branca, tá, a gente vai chamar de sépala. Então, quando a gente tem pétalas que não são coloridas em si, elas são brancas ou esverdeadas, tá? A gente vai chamar ela de sépalas, e o conjunto é perigônio, tá? Também são folhas modificadas, esporófilas. A terceira estrutura aqui ela é mais interna, que é o que a gente às vezes não olha tanto na flor, que é a parte sexual em si. Isso daqui tudinho é atrativo para os polinizadores. O polinizador se atrai pela cor, se atrai pelo cheiro, tá? E quando chega dentro da flor para pegar o néctar, se mela
com o pólen que fica preso nessas estruturas aqui, que é a parte masculina da flor, que a gente chama de estames. O conjunto de todos os estames a gente chama de androceu. O estame é formado por uma cabecinha, que é a antera. Essa antera é formada por estruturas menores que se ligam, que são chamadas tecas, e também por uma estrutura que liga essa cabecinha à flor, para ficar presa, que é chamada de filete. Tá? Então, parte masculina. No meio da flor, a gente tem a parte feminina. Esses estames, eles podem também estar ligados aqui, que é o caso da papoula, que a gente conhece, que é o hibisco. Aqui, ó, tá a parte feminina e aqui ao redor, pendurado nela, a parte masculina. Tá certo? A parte feminina é chamada de gineceu, o conjunto inteiro. Esse gineceu é formado pelo carpelo, que é um pistilo enrolado. As folhas modificadas se enrolam, formam o pistilo, tá? Esse pistilo a gente vai dar o nome dele de carpelo também, tá? E ele é formado por 3 regiões. Essa protuberância inicial, que é o estigma, essa região que liga até a parte de baixo, que é o estilete, e essa protuberância embaixo, que é o ovário. Dentro do ovário, a gente vai ter os vários óvulos. Esses óvulos vão ter a oosfera dentro deles, tá? Gente, uma outra coisa, o conjunto de cálice e corola é chamado de perianto, ok? Então vejam que são muitas estruturas que formam a flor. Não é só flor, tá? A flor ela é um conjunto de estruturas. Como é o ciclo reprodutivo dessas angiospermas? Olha lá. Eu tenho aqui a flor, a parte masculina e a parte feminina. A região masculina da flor vai se desenvolvendo, tá? E o esporo, que está dentro das anteras, tá? Ele vai sofrer meioses, tá? Para virar vários esporozinhos menores e sofre mitoses. Esses esporos por mitose formam o pólen, o grão de pólen, que é o gametófito. A flor é o esporófito, tá? O gametófito é o pólen, que é muito diminuto. Esse pólen forma o tubo polínico e quando chegar na região feminina, que também se preparou, tá? Vai entrar pela micrópila, que é essa abertura, e vai fecundar os ovócitos. Nessa fecundação forma-se o zigoto, que é uma célula diploide, tá? N mais N, e também tem uma célula ao redor que vai nutrir esse zigoto, que é chamado de albúmen, que ela é 3N, tá? Que vai formar esse albúmen, que é o endosperma, que é uma nutrição para esse embrião, tá? Então a gente tem o gametófito feminino e o gametófito masculino, que é o pólen, e o feminino, que é essa estrutura embrionária com os óvulos dentro, tá bom? Depois que fecundou, a gente tem a formação da semente com o embriãozinho dentro dela e vai germinar formando o esporófito jovem. Fase diploide, fase haploide aqui embaixo, tá? Formou a célulazinha, tem o gametófito, tá? Dentro dos tecidos da flor e a planta é o esporófito. Como é que acontece a polinização? O pólen ele vai cair dentro da região feminina, olha aqui o pólen da parte masculina, a região feminina, e vai se formar o tubo polínico e fecundar, tá? Essa fecundação forma, como eu disse para vocês, a semente. Só que a semente aqui, ela não é uma semente nua, como nas gimnospermas. É uma semente envolta em uma estrutura que a gente chama de fruto. Esse fruto a gente vai chamar em biologia de pericarpo.
ele tem uma casca, que é o epicarpo, uma carne, que é o mesocarpo, e perto da semente tem uma região mais durinha, que é o endocarpo, tá? Então, esse ovário vai se transformar no fruto, tá? E os óvulos viram as sementes. Aqui a gente tem alguns exemplos de polinizadores, tá? Essa semente ela pode ser dispersa de várias formas. Por animais, que a gente chama de dispersão zoocórica, pelo vento, a dispersão anemocórica, e pela água, a dispersão hidrocórica. Tá? Outros ainda vão ter pelos e espinhos, como o carrapicho, tá? Que vai se prender no corpinho de algum animal e vai ser disperso também. Outros vão ter algumas asas, como é o caso do dente de leão e do coco da Bahia. No caso do dente de leão com as asas, e leve o coco da Bahia, para ser levado por aí. Né? Esse embrião, ele vai ter uma radícula, que é uma raiz inicial, vamos dizer assim. Vai ter um caulículo, é só a gente lembrar da germinação do feijão. O caulículo, né? E vai ter uma gêmula, ou plúmula, que dá origem ao caule de cima, que é o epicótilo. Tá? Esse caulículo ele dá origem ao caule de baixo, o hipocótilo. Tá? Aqui, ó, hipocótilo, epicótilo. Tá? E os cotilédones, que dão origem às primeiras folhas. Tá? Aqui os cotilédonezinhos saindo, eles aqui dentro. Tá? Os cotilédones. Nesse caso aqui, a gente vê eles aqui, ó. Tá? Cotilédonezinho. E vai se desenvolvendo a plantinha. A planta também pode se reproduzir de forma assexuada. Né? Por fragmentação, as briófitas fazem isso. Né? Por propágulos, também as briófitas podem fazer esses propágulos. E nas plantas vasculares, a gente tem o caso aí da propagação vegetativa, através de botões vegetativos. Tá? Então, eu posso ter também, além da propagação vegetativa por botões, como esse caso aqui, eu posso ter o broto em caules e folhas, também exemplificado aqui e aqui, tá? Também brotos em falsos caules, como a bananeira, que é um fruto partenocárpico, que não houve fecundação. A vantagem dessa reprodução assexuada é conservar características. Né? Então, se uma banana é docinha, vai nascer todo mundo docinho. Tá? Se uma planta ela é bem bonitinha, todas vão nascer bonitinhas. Já a desvantagem é que todos serão clones. Se vier uma praga, mata todo mundo. Outros processos, a gente tem a estaquia, que é colocar estacas para germinar, corta pedacinhos. A mergulhia, né? Você coloca a plantinha e o caule dela ou o galho cai no chão, forma novas raízes, né? Você depois pode retirar e vai ter uma nova planta. Tá? Isso é muito comum em estolhos e estolhões, como o morango e a grama. A alporquia, que é um ramo no galho, a gente vai adicionar um ramo extra naquele galho que já estava ali para tentar criar raízes e dar origem à planta. E a enxertia, que a gente também faz um processo parecido, a gente vai ver fotos logo mais. Gente, esse grupo de angiospermas, ele é dividido em 3 classes atuais, tá? Que é as monocotiledôneas, eucotiledôneas e magnoliídeas. Entre as monocotiledôneas, nós temos o grão com uma abertura, no grão de pólen, tá? É a maioria das herbáceas, e aqui a gente tem vários exemplos, como o capim, a orquídea, o abacaxi, tá? A cana, a palmeira, o coco da Bahia, etc. As eucotiledôneas, o grão de pólen tem 3 aberturas. As flores são tetrâmeras ou pentâmeras, tá? São 70% do grupo. A gente tem aí o feijão, ervilha, pera, café, maçã, mandioca, girassol, goiaba, cacau, eucalipto, entre outras. As magnoliídeas apresentam o pólen com uma abertura também, tá? Que nem as monocotiledôneas, tá? Só que elas são
dicotiledôneas, tem 2 cotilédones. Tá? Exemplos, a fruta do conde, a pimenta do reino, abacate, graviola, jaborandi, magnólia e louro e canela. E temos ainda as angiospermas basais, que não pertencem a nenhum dos 3 grupos, tá? Como é o caso da Vitória régia e dos lírios de água. Bem, para a gente diferenciar monocotiledônea de dicotiledônea, a gente pode observar algumas características, tá? Por exemplo, com relação ao embrião, a monocotiledônea, o embrião é um cotilédone, a dicotiledônea é 2. É o exemplo do milho e do feijão. A gente não consegue abrir o milho no meio, tá? O feijão abre, então um cotilédone, 2 cotilédones. Seriam essas bandas. Com relação à folha, as folhas de monocotiledônea, elas vão ter nervuras ou linhas paralelas, como é o caso do milho também, ou da gramínea, tá? Da grama, da cana-de-açúcar. Dicotiledôneas vão ter nervuras em vários padrões, mas com essa nervura principal e nervuras secundárias, como se fosse uma pena. O caule de monocotiledônea vai ter um crescimento secundário, tá? Com uma medula centralizada. No caso de dicotiledônea, a medula ela não é central. E o crescimento, tá? Pode ser secundário ou não. No caso da raiz de monocotiledônea, a gente chama de raiz fasciculada ou em cabeleira. Não tem uma raiz principal, é tudo igual. Em dicotiledônea ou eucotiledônea, tá? Existe uma raiz principal chamada axial ou pivotante e algumas raízes secundárias. No caso dos vasos condutores de seiva, que a gente vai ver mais lá para frente, em monocotiledônea esses vasos ficam bagunçados no caule. Em dicotiledôneas ou eucotiledôneas, elas ficam organizados no feixe mais para fora do caule. A flor de uma monocotiledônea, ela vai ter pétalas em múltiplos de 3 ou 3. As flores de eucotiledônea vai ter pétalas em múltiplos de 5 ou de 4, ou 5 e 4. Tá certo? São características, né? Uma importância das angiospermas é que elas vão ter relações ecológicas com os outros seres vivos em relação à alimentação, polinização, dispersão da semente, também a alimentação da população mundial e a questão da fome, tá? A indústria farmacêutica, a pecuária, os cosméticos, os perfumes e a decoração são importantes. Aqui a gente tem um texto falando sobre frutos sem semente, que é o caso da banana. Ela não tem semente, são frutos partenocárpicos, tá? Eles se originam de forma diferente, não é por fecundação, tá? É por outra estrutura que a gente vai ver mais lá na frente. A banana original, ela tinha sementes, mas de tanto o homem manusear isso ao longo de milhares de anos, essa banana foi perdendo essa estrutura que é a semente, tá? Então, a bananeira se reproduz de forma assexuada por brotos que surgem na base do seu falso caule, formado pela união de várias folhas. Tá bom? Então, dê uma lida nesse texto, que ele é interessante. Gente, vocês têm uma aula prática, onde vocês vão coletar flores de ideia, flores iguais, pelo menos 2, tá? Cuidado ao sair de casa, usem máscara, mas tentem coletar essa flor, se vocês estiverem em casa melhor ainda, e vocês vão seguir esses passos, tá? São 2 aulas práticas dentro de uma, por isso que 2 flores. Uma você vai trabalhar a questão de observar a germinação dos grãos de pólen, tá? E a outra você vai dissecar a flor colocando o nome das estruturas dessa flor. Você pode colar ela no seu caderninho com durex ou até mesmo com outra coisa que você queira, tá bom? Ou desenhar, mas já que tem a flor ali, é mais fácil, tá? Se você puder fazer isso numa folha de papel ofício, tá? Ou outra folha, e deixar guardadinho para a gente depois fazer um trabalho com esse material. Vocês têm um exercício, são 5 quesitos, sobre as angiospermas, a semente, a evolução do grupo das plantas, a filogenia do reino em relação a essa imagem e sobre as flores, tá bom?
Bem, gente, a aula de hoje é isso, né? Uma aula um pouco extensa, mas a gente conclui aí a parte de caracterização e observação dos 4 grandes grupos de plantas, e na próxima aula a gente aprofunda vendo um pouquinho mais sobre as angiospermas, que é o grupo mais complexo e mais abrangente do reino, o grupo que tem 70% de todas as plantas que a gente conhece. Tchau!